Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Caso você não seja inscrito aqui ainda, se inscreva. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o livro Rumo ao Sul. Seguinte, esse livro aqui saiu pela Tag o ano passado, se eu não me engano, e ele saiu com o nome original Southernmost, e o escritor Silas House é bem conhecido nos Estados Unidos, mas ele não é tão divulgado assim no exterior. E aqui ele trouxe uma história sobre o Asher. O Asher, ele é um pastor de uma igreja, e o livro começa com uma grande tragédia onde uma enchente causou a morte de várias pessoas ali do lugar onde ele mora. Ele mora no interior do Tennessee, então é um lugar bem rural, bem interiorano. E nessa catástrofe, nessa tragédia que está acontecendo, ele tenta de todas as maneiras ajudar as pessoas ali ao redor dele, afinal ele é o pastor de uma das congregações que existe ali naquela cidade. O Asher, ele foi criado pela mãe dele, que era uma religiosa muito fervorosa. Na verdade não fervorosa, ela era muito extremista mesmo. E ele foi criado basicamente para se tornar um pastor. O Asher tem um irmão mais velho, que é o Luke. O Luke, ele acabou se distanciando da família pelo fato dele ser gay, e a mãe não aceitar isso. Ela acabou oprimindo ele a um tal ponto onde ele fugiu de casa. E no momento que o livro se inicia, faz 10 anos que o Asher não vê o irmão dele. O Asher recebeu algumas correspondências ao passar dos anos, com alguns cartões postais e algumas citações que direcionaram o Asher a fazer alguns questionamentos quanto à fé dele, como a igreja dele abordava as pessoas diferentes. E ele começou a ler um pouco, e ele nesse momento ele não compactua mais com essa mentalidade exclusiva, repressora, que algumas pessoas da igreja dele ainda possuem. E no meio dessa tragédia ele vai entrar em contato com um casal de caras que moram ali na cidade dele, que perderam a casa, perderam tudo, e a mulher dele se posiciona de uma tal maneira que ele é obrigado a deixar que esses dois caras voltem pro meio da chuva, no meio da enchente. A mulher dele, que é muito religiosa também, não permite que ele estenda a mão e ajude. Ele é casado com a Lydia, então, que é um reflexo da mãe que ele teve, e ele tem um filho, o Justin, que é 9, 10 anos mais ou menos. E o Justin, ele é uma criança bem diferente, ele percebe o mundo de uma maneira diferente, e ele tem uma interpretação muito bonita do que é Deus. Ele acredita que Deus é tudo, Deus está em absolutamente todas as coisas. E é claro que isso é algo que ele nunca vai poder conversar com a mãe dele, porque a mãe dele se mantém restrita àquilo que está escrito na Bíblia, e ela não quer mudar nenhuma vírgula, ela não quer ter abertura para diálogo, e isso vai causar uma tensão no casamento do Asher e da Lydia, a tal ponto deles acabarem com o casamento e optarem pelo divórcio. É nesse ponto do livro que o Asher vai tomar a decisão mais errada que ele poderia tomar. E depois de tomar essa decisão, ele vai partir para o sul, especificamente para Key West. Ele vai buscar o irmão dele. Key West é um lugar na Flórida, na Califórnia, não me lembro agora. Mas é um lugar que o irmão dele sempre falava que desejava morar, desejava viver, é um lugar ensolarado. Então o Asher vai partir, sair lá no interior dos Estados Unidos, daquele lugar opressivo que ele acredita que as pessoas não têm uma abertura para mudar de ideia, mas ele vai perceber que algumas pessoas estão bem dispostas a acolher uns aos outros. Ele vai partir para o sul para ir buscar o irmão dele. A saída dele da igreja dele, da cidade, é muito interessante porque é bem atual. Devido ao fato dele tentar ajudar esse casal gay, ele vai acabar meio que expulso da igreja dele, e no último sermão que ele faz na igreja, ele vai meio que perder o controle e falar umas boas verdades para todo mundo. E é lógico que alguém vai filmar isso, vai colocar no YouTube e vai ficar... vai viralizar e vai virar aí um super hit, e ele vai ficar muito conhecido, o que vai dificultar bastante essa fuga dele pro sul. Uma vez no sul, ele vai começar a trabalhar numa pousada onde tem duas ótimas personagens, que é a Belle, a dona da pousada, e a Evona, que é a garota, a mulher que ajuda a fazer algumas tarefas ali de jardinagem, piscina, limpeza. E essas duas personagens são muito interessantes, e eu gostaria muito que elas tivessem aparecido mais durante o livro. Elas aparecem muito pouco, elas nos dão a impressão de que a história delas é muito rica, só que isso é só citado por cima e não é aprofundado. Isso eu achei uma falha do livro. A narrativa do escritor é muito gostosa, ele descreve as paisagens e as pessoas, os sentimentos, de uma maneira muito bucólica, assim, muito saudosista até. Vai remeter você a outros momentos da sua vida. E durante esse livro todo ele vai falar sobre o destino do Asher, dele tentar alcançar algumas coisas que talvez nem ele saiba que ele precisa conquistar.
Vai falar também sobre essa diferença das várias formas de se viver a fé, enquanto a Lídia, a esposa do Escher, é muito restrita naquilo que ela acredita. O filho dela é totalmente diferente, ele é bem mais abrangente a tudo que a fé pode envolver. Também vai falar sobre como os humanos são contraditórios, afinal, e hipócritas, na verdade, porque eles pregam muito uma coisa, mas acabam tomando atitudes que vão de contra tudo que eles pregam e acreditam. E é bem bacana também que vários personagens aqui fogem do estereótipo. Quando eu fiquei sabendo sobre o que se tratava esse livro, eu fiquei com o pé atrás, porque eu não queria mais um romance que envolvia homossexualidade, religião e que fosse muito assim, né, mais do mesmo, não trouxesse nada novo. Mas pelo contrário, esse livro aqui ele tem vários personagens que saem do estereótipo, que tem até algumas posturas que nos surpreendem durante a leitura. E ele é um livro muito curto, ele tem menos de 300 páginas. E é muito interessante e gostoso ver a trajetória desses personagens com seus erros, com seus acertos e a tentativa, né, de lidar com isso, porque realmente a vida é isso, né? Tentar lidar aí com todo o tumulto que as pessoas e as circunstâncias jogam pra cima da gente. A edição da Falha Editorial, apesar de ter essa capa que eu acho horrível, ela está muito caprichada, ela tá numa letra bem gostosa de ler e as partes que se dividem a história do livro tem essas ilustrações, fotos, aqui bem confortável de ler, não sei se daí está focando. É bem gostoso de ler esse livro, eu recomendo bastante que você vá atrás, que dê uma chance. Se você leu a sinopse dele e ficou assim com o pé atrás igual eu havia ficado, por favor, vá dar uma chance ao livro, porque ele é um escritor que tem um talento aí para contar a história, e a história é muito boa, e ela faz com que você saia também um pouco da sua zona de conforto e imagine outras possibilidades para as vidas desses personagens. Uma coisa eu preciso comentar. No final do livro veio este aviso aqui falando sobre DST e HIV, e eu tenho opiniões mistas sobre isso. Eu achei muito interessante a editora se propor a colocar um aviso de utilidade pública nos seus livros, mas eu já tenho outros livros da editora Faro e nesses livros não tem. Então só porque nesse livro existe um personagem homossexual tem a necessidade de colocar um aviso sobre HIV e DST, sendo que esse assunto nem é abordado no livro. Durante a leitura eu acabei folheando o livro e me deparei com isso. E aí eu pensei, ok, vai aparecer algum personagem que tem algum problema com isso, e como a leitura estava muito gostosa, eu pensei, o autor vai saber lidar muito bem com esse tipo de tema. Só que na verdade isso não é abordado no livro, e esse aviso aqui é gratuito. É simplesmente assim, ok, temos um livro com homossexual, então vamos colocar um aviso de HIV e DST no final do livro. Então, Faro Editorial, eu acredito que ou vocês começam a colocar isso em todos os livros, afinal isso não, né, esse tipo de doença não é seletivo, pode afetar qualquer um, ou vocês, por favor, tenham mais noção do que vocês fazem com as edições de vocês. É isso, pessoal, esse é um livro que eu indico bastante, dê uma chance ao autor, eu nunca havia lido nada dele, mas gostei bastante, agora tenho interesse em ler outros trabalhos dele. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui e até a próxima leitura.